Bitcoin quebra o modelo do dinheiro. Acho que esse até é um pouco mais óbvio, né? Porque a gente tem aí um dinheiro com Bitcoin, surge um dinheiro que é totalmente digital, escasso, transparente e que não depende de terceiros, nem de governos, e nem mesmo você depende de bancos ou empresas para transacionar, como, por exemplo, não depende de maquininhas de cartão, você não depende de uma Visa, de um Master, né, para transacionar, você não depende de um banco para isso, você pode fazer diretamente de pessoa para pessoa, e principalmente de domingo a domingo, ou seja, funciona todos os dias, 24 horas por dia, de forma global. Inclusive, agora parece tão banal, assim, né? Com o surgimento do Pix, a gente poder fazer essas transações dessa forma, de domingo a domingo, 24 horas por dia, mas até antes do Pix ser implementado, acho que o Pix foi implementado em que ano? De 2020 ou 2021? Foi 2020, durante a pandemia. Eles Então. aproveitaram que estava todo mundo em casa e se digitalizando e plim. E correram. Até antes disso, né? A gente já estava produzindo conteúdo aqui em 2019, e lembro da gente noticiar bastante a chegada do Pix, porque fizemos muito paralelo, né, com o Bitcoin, como o Banco Central estava correndo para trazer uma tecnologia que suprisse essa mesma tecnologia, né, as mesmas características nesse sentido do que o Bitcoin já fazia. Então, é muito doido quando a gente para pensar que isso é muito recente, que o Pix é muito recente, que o Bitcoin já fazia isso antes, para ver como que o Bitcoin sempre foi uma coisa muito inovadora. E então já quebrou o modelo aí, né? De cara, e fez outros bancos centrais correrem para desenvolver uma tecnologia que suprisse essa necessidade que o Bitcoin estava sendo usado para. Então, um dinheiro sem fronteiras, né? É algo assim que até então nem se imaginava. Quando eu comecei a usar Bitcoin, fazer transações pela primeira vez, foi que a minha cabeça explodiu, que foi uma quebra de modelo, então, mental, uma das, né? Que é justamente isso. Espera aí, só um pouquinho. Quer dizer que eu posso viajar com Bitcoin na minha carteira para um outro lugar, para os Estados Unidos, para a Europa, e não preciso fazer conversão para outra moeda, posso usar essa única moeda e posso enviar esses valores para alguém que está no Japão, que está na Nova Zelândia, na Austrália, de forma instantânea, sem passar por um SWIFT que demorava dias, semanas às vezes, Carol, para fazer isso, né? Quem já teve familiar, por exemplo, que fez intercâmbio para fora, sabe do que eu estou falando e pode relatar aqui e compartilhar a sua experiência. Era uma coisa extremamente burocrática. E aí Bitcoin veio e quebrou totalmente com esse modelo burocrático e mostrou ao mundo, para todo mundo, que não precisava dessa burocracia toda. Né? Então, quebrou um grande padrão, um grande modelo, né, que é o dinheiro fiat. Quer complementar alguma coisa sobre isso, Carol? Sim, na verdade, o que mais me pega, assim, que eu vejo muito na galera nova que chega, assim, nas nossas redes, YouTube, Instagram, as pessoas não conseguem descolar o dinheiro dos bancos. E esse ponto ele é muito chave. Porque as pessoas são acostumadas enfim, recebem seu salário, é uma transferência que cai na conta bancária e deu. Quando tu fala em fazer a própria custódia e sacar do banco, as pessoas ficam, sério, mas precisa mesmo. As pessoas foram adestradas, domesticadas, a confiarem no intermediário, que é o banco. Mesmo aqui no Brasil já tendo acontecido confisco da poupança, né? Então, as pessoas não desconfiam dos bancos. As pessoas não desconfiam que o dinheiro que elas usam é um cubo de gelo, mesmo a gente já tendo passado por hiperinflação. E isso me leva a crer que as pessoas não sabem como o dinheiro funciona. Porque a partir do momento, que é o que a gente falou no início, né? Eu sou outra pessoa depois que eu aprendi sobre Bitcoin. Depois que a gente aprende que o dinheiro que a gente recebe, suado ali, do trabalho, do mês inteiro, ele é um cubo de gelo, que se tu não acha formas de converter em algo mais sólido que não derrete ao longo do tempo, tu tá sendo diluído, tu tá desperdiçando a tua energia vital que tu gastou aquele mês inteiro para trabalhar por um cubo de gelo que tá ali constantemente sendo derretido. E quando as pessoas percebem isso, aí sim que rola essa transformação e essa mudança de modelos, e as pessoas querendo sacar o seu Bitcoin da exchange ou do banco que seja, porque agora o banco também está oferecendo Bitcoin, né? Mas para mim o que pega é essa dissociação que as pessoas foram educadas a vida inteira para ter, que é o dinheiro está no banco. E Bitcoin diz, não, o dinheiro não está no banco. O dinheiro é uma ferramenta de liberdade e de armazenar a tua energia que tu gastou trabalhando, para que tu possa fazer o que tu quiser. Se tu não armazenar bem, essa energia vai ser dissipada, como qualquer energia, né? Se tu não armazena
energia, se não tem uma pilha, aquela energia é dissipada. O rio tá correndo, tu poderia botar uma turbina e armazenar num gerador, por exemplo. Mas enfim, eu acho que Mas, ô, essa Carol, dissociação dos bancos, que pra mim quebra modelo mental das pessoas enxergarem o dinheiro como algo que é delas e não algo que depende de um terceiro. mas isso também é uma transformação da sociedade, né? Que a gente vem passando ao longo desses anos. Porque antigamente, aí os piratas, né? Eles procuravam por baús cheios de joias, moedas de ouro, porque antigamente não existiam bancos. Então as pessoas guardavam nas suas casas, nos cofres, né? Nos cofres guardava notas de papel, né? Ou barras de ouro, se guardava em casa. Tanto que tem a história do dinheiro debaixo do colchão, né? Se a gente pegar nossos bisavós, tataravós, ainda tinha esse hábito na época. Depois do surgimento dos bancos, é que houve essa transformação e ainda a economia virou digitalizada, então as pessoas passaram a não ter mais dinheiro dentro de casa. Mas eu ainda tive, por exemplo, meus avós com esse hábito, sempre ter ali um bolinho, né, um chumaço de dinheiro no guarda-roupa, ter em casa. Sempre foi uma coisa muito importante, porque veio dessa mentalidade de antigamente, de tu ter um dinheiro em casa para as emergências, né, de tu ter um dinheiro consigo. Agora, de novo, a partir do momento que a economia foi digitalizada, entrou ali cheque, veio os cartões de crédito, né, se digitalizou com os bancos, a mentalidade ela foi mudando, veio a praticidade disso, né? Imagina tu ter que pagar por alguma coisa, cara, né? Vamos supor aí, 50 mil reais, vamos supor, tem que pagar ou vai comprar um carro, 70 mil reais, tem que levar 70 mil reais em notas de dinheiro na concessionária. Antigamente era assim, né, que se fazia, né? Então, claro que por uma questão de praticidade veio a digitalização e acostumou todo mundo a deixar a custódia do seu dinheiro em bancos, né? E eles criaram, a partir disso, diversos produtos que acabaram atraindo as pessoas, tipo, ganhar rentabilidade, etc e tal. Só que, com isso, aqui ninguém se ligou muito, ainda não se liga, Carol, é dos riscos de se fazer isso. As pessoas acham que deixando o dinheiro no banco, o dinheiro é delas, quando na verdade não é. Quando deixa o dinheiro no banco, o dinheiro ele fica custodiado no banco por aquela empresa e ele passa a ser do banco naquele momento. O banco fica fazendo operações com dinheiro. É que eu acho que as pessoas, elas são coniventes com isso. Eu acho que elas até sabem, mas elas acham muito mais arriscado o Bitcoin do que o dinheiro no banco. Entende? Eu acho que mas a gente está falando de quebra de modelos, né? O Bitcoin quebra um modelo, mas que na verdade já era de antigamente, só que antigamente já, puxa, ficava inviável tu guardar um monte de notas de dinheiro e moedas e barras de ouro, e agora tu tem tudo digitalizado, o Bitcoin sendo digitalizado, tu não precisa mais deixar, e podendo fazer sua própria custódia, tu não precisa mais deixar no banco. Sim, só que olha só bem o que tu falou. Antigamente as pessoas enterravam dinheiro, que era o caso, sei lá, 200 anos atrás. Tinha guerras. Recentemente saiu uma notícia que eles escavaram um campo de futebol, sei lá, um terreno nos Estados Unidos e acharam uma latinha cheia de moedas de ouro da época da Guerra Civil Americana, que alguma família enterrou para pegar depois. Então, olha só o mecanismo. Eles enterraram porque sabia que aquelas moedas teriam valor no futuro, eles poderiam usar e só eles sabiam onde estava. Então, isso não é algo da geração passada. Isso é 3, 4 gerações anteriores. Sim. E ponto é o que se perdeu. A gente foi adestrado a primeiro a aceitar que dinheiro é o que é emitido pelo governo, sendo que o ouro não é. O ouro é um metal precioso. Ok, ele é cunhado por governos e impérios, né? Isso é outro adestramento secular que foi feito. E agora a gente está sendo adestrado de novo a aceitar que dinheiro só dentro do banco, só com instituições. O teu esforço de trabalho não é teu, na verdade. É desses intermediários. E ao mesmo tempo que a gente foi adestrado ao longo de milênios a dizer que só quem pode criar dinheiro são governos ou impérios, seja cunhando ouro, ou seja imprimindo notas, ou seja criando uma CBDC como Drex ou Pix ou whatever, sabe? Então é esse modelo mental milenar que Bitcoin quebra, porque ele diz: o dinheiro não precisa ser de governos, meus queridos. Vocês não precisam depender de bancos, vocês podem ter soberania, e sim, vocês podem ter um dinheiro que se valoriza, é deflacionário e pode trazer muito mais prosperidade sem depender dessa cambada que fica mudando as regras o tempo todo. Então quebra o modelo mental milenar, e é óbvio que não vai ser do dia para noite que as pessoas vão, olha quanto tempo demorou, né, tudo isso que a gente tá falando, vão adotar Bitcoin assim.
Só quem tá buscando por isso e tá incomodado com o mundo como é, que tá adotando primeiro. Mas a maioria tá esperando a solução vir de cima para baixo. Ah, resolve minha vida para mim, que é o que a maioria faz. Agora, quem tem iniciativa, sabe? Quem busca as coisas por conta própria, quem tá buscando primeiro, enxergando isso e mudando o seu modelo mental primeiro. Mas enfim, acho que encerramos esse tópico do dinheiro, né? Como o Bitcoin muda a nossa concepção sobre o que é dinheiro. Perfeito. Vamos para o nosso próximo tópico, então, que é como o Bitcoin quebra os modelos de empresas. Esse é um dos tópicos mais interessantes, inclusive. Eu acho que muito do Michael Saylor e com a MicroStrategy está vindo à tona, na verdade, né? Que são os novos modelos de gestão. Sim, mas não só. Adoro essas minhas respostas que, tipo, não responde nada. Não, perfeito, concordo com o que tu acabou de falar. Mas agora eu quero a explicação do sim, mas não só. Se fosse 3 anos atrás, eu diria, muda pra caramba, porque a partir do momento que existe um dinheiro melhor, as pessoas, empreendedores que já estão nesse padrão mental vão querer receber Bitcoin e vão demandar por Bitcoin. E isso muda modelos de gestão. Atualmente, as empresas são apoiadas, muitas são zumbis, apoiadas em alavancagem, para pegar cada vez mais empréstimos em fiat, para tentar produzir alguma coisa e ter lucro. Só que o lucro nunca vem porque as margens são achatadas constantemente pela inflação e crescimento de tudo, inclusive para as empresas produzirem, os fornecedores, né, os insumos, as matérias-primas ficam cada vez mais caras, o imposto fica cada vez mais caro por consequência da inflação também, elevação dos governos, e as margens são achatadas cada vez mais. Muda a gestão no sentido de quem acumula bitcoins, empresas que acumulam bitcoin, elas têm muito mais valorização, porque estão aceitando receber bitcoin. E por outro lado, aí entra o que tu falou, entra um Saylor na história dizendo, olha, eu posso emitir dívida, e aí muda a forma como Wall Street e a gestão corporativa, e num nível mais de acionistas, de Wall Street, de bolsas, de S&P 500, de Nasdaq da vida, muda a dinâmica nesse nível de empresas e corporações. E o que eu quero dizer é, muda no micro para quem aceita Bitcoin e tem uma empresa muito mais saudável porque tem em caixa algo que é muito mais forte do que os cubos de gelo fiat, então pode receber direto nesse ativo e nesse dinheiro que é deflacionário, é muito mais forte que o dinheiro que, enfim, estava recebendo antes. E muda também estratégias de alavancagem que já estavam sendo praticadas, mas de forma muito mais ineficiente.